A eleição em Fortaleza ainda está em curso, mas para alguns ela já terminou. E diga-se de passagem, ela terminou muito mal para o Sarto e para o grupo político do Ciro Gomes, que bancou essa candidatura. Mas afinal, Ciro Gomes é o grande responsável por essa derrota? Na minha avaliação, não é. Mas eu tenho algumas ponderações a fazer. Então, senta nessa cadeira, respira, não surta e assiste até o final esse vídeo. Primeiramente, só para explicar para vocês, a ideia desse vídeo, ela saiu por meio de uma provocação, aquela no bom sentido, feita pelo jornalista Cláudio Porto, que comanda o Espaço Trabalhista, junto comigo lá no canal da Prática Política, em que houve ali uma discordância entre nós, em que ele sustentou que o principal responsável pela derrota do Sarto foi o Ciro Gomes. E nessa nossa discussão, ele afirmou que o rompimento do grupo promovido por uma decisão do Ciro Gomes lá naquela eleição de 2022, ela afetou indiretamente o resultado dessa eleição. E ele acredita que se o grupo se mantivesse unido, pelo menos o Sarto chegaria ao segundo turno com possibilidade até de ter uma vitória parcial ainda no primeiro turno. Ele ainda sustentou que os números, a transferência de votos do Sarto para o Evandro Leitão evidenciam o quanto aquela decisão foi um grande equívoco que custou muito caro tanto em Fortaleza quanto em Sobral. Bem, no meu caso, eu até concordo com a premissa de que sim, aquela decisão de 2022, ela teve sim efeitos indiretos em relação ao resultado dessa eleição, porque realmente o grupo que estava lá, né, era um grupo muito coeso, que acabou se desmontando e isso afetou a mobilização da campanha e sim, pessoal, o grupo, se ele se mantivesse, eu acredito que o Sarto teria maiores chances de chegar ao segundo turno. Porém, eu discordo do que o Sarto poderia terminar na frente ainda no primeiro turno, como, por exemplo, sustentou o Cláudio Porto. Para tentar explicar essa derrota, eu adoto uma perspectiva muito mais localista, mas sem ignorar a premissa anterior e com base em dados da imprensa local e de amigos que conhecem bem a conjuntura política do Ceará, eu destaco que logo de cara a rejeição do Sarto já chamou atenção porque às portas da eleição, segundo o Datafolha, a rejeição do Sarto já estava em 43%, mas a coisa piorou. Por quê? O Focus Poder Atlas Intel apontou uma rejeição de 65%, o que já mostra aí um abalo gigantesco na popularidade do atual prefeito. No campo das percepções, Sarto foi apontado como um prefeito ausente nos 2 primeiros anos de gestão, o tom da campanha foi muito criticado e apontaram uma falta de reação por parte dele frente às críticas dos adversários, o que facilitou, por exemplo, que os adversários criassem cenários, o que hoje é essencial no debate político, e aí os adversários aproveitaram para dizer que a saúde estava um caos, mesmo que ele tenha feito 24 novos postos de saúde, e de que a segurança pública, mesmo que ela não seja atribuição do prefeito, mas do governador do estado, mas que o Sarto estava sendo omisso em relação ao combate ao crime organizado. No campo objetivo, eu destaco problemas com a base política, a falta de articulação com o governador Eumano, a polêmica taxa do lixo, o esvaziamento da política para o setor cultural e cortes na oncologia, por exemplo. E, por fim, talvez, e só talvez, esse foi um dos poucos casos nas eleições nas capitais em que a polarização se impôs, com Evandro Leitão contando com forte apoio do Lula, do Camilo e do Eumano, que sim, fizeram um bom trabalho para consolidar o candidato deles, e André Fernandes,
a novidade da direita, que contou com o apoio do Jair Bolsonaro e com um discurso antissistema que, infelizmente, colou, né, pessoal? Então, embora eu reconheça algumas questões nacionais e do estado do Ceará, eu considero que o resultado se deveu muito mais à conjuntura municipal. Ou seja, a maioria dos fortalezenses entendeu que o Sarto fez uma má gestão. Então, diante de tudo que apresentamos até aqui, eu discordo de que o Ciro foi o maior responsável. Porém, eu considero que ele assinou, sim, a derrota juntamente com o Sarto e o grupo político dele, que mesmo que sob o risco de perder, eles estavam cientes disso, eles mantiveram a candidatura do atual prefeito, enquanto uma parte do partido considerava que essa era uma opção que talvez não fosse a melhor opção possível. Para o Ciro Gomes, essa derrota ela foi ainda mais doída, inclusive até mesmo com requintes de crueldade, porque além de perder Fortaleza, Ciro Gomes viu o PSB, partido do Cid Gomes, com quem vocês já sabem que ele está brigado, ele viu o partido, o PSB, triunfar e conquistar uma série de prefeituras no Ceará e também ele viu o fim da hegemonia dos Ferreira Gomes em Sobral, o berço político do Ciro Gomes. Mas antes de concluir o vídeo, eu quero chamar atenção para um detalhe que pode ser muito importante. Bem, a derrota ela é evidente, mas ela pode estar sinalizando para algo muito mais grave. Talvez, atenção, talvez o Ciro Gomes tenha perdido a relevância eleitoral. Se isso está acontecendo, mas isso só o futuro dirá, meus amigos, vamos evitar qualquer tipo de debate acerca de uma possível candidatura do Ciro Gomes, ok? Mas essas são as minhas impressões, que podem estar completamente equivocadas. Agora, eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Ciro perdeu relevância eleitoral? Ciro foi o principal responsável por essa derrota do José Sarto? Deixa aí a resposta de vocês nos comentários. Então, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like, comentem, compartilhem, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e considerem nos apoiar com as ferramentas de monetização do YouTube ou com Pix que estão na descrição desse vídeo. Era isso e fui!